Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Domingues, sócio fundador e professor de raciocínio lógico do Rico Domingues Concursos. Você viu que lançaram o edital do TRT Santa Catarina? Então, isso mesmo, lançaram o edital já está publicado e para 4 cargos. Eles lançaram para analista judiciário, área administrativa, judiciária, oficial de justiça e também para técnico, tá? No edital, eles trouxeram a banca organizadora, que vai ser FGV, Fundação Getúlio Vargas. A prova será dia 27 de agosto, contendo, além da questão objetiva, a redação para técnico e também 3 discursivas para os analistas. Então, lembre-se, objetiva mais redação técnico, objetiva mais 3 questões discursivas para os analistas. Professor, mas as vagas no total são 3, mais cadastro de reserva. Vem cá, não é muito pouca vaga, mas quantos serão nomeados? Nomeados, reparem comigo, eles têm o TRT, muita tradição em nomeação. Dá uma olhada comigo nos dados. Em 2013, a última prova, eles abriram para 75 vagas no total. E o total nomeado nesse ano, foram 440 nomeações. Já em 2010, eles abriram bem poucas vagas também, 13 vagas. Mas reparem no total nomeado, 342. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, 3 vagas, mais cadastro, mas a chance de nomear bastante gente continua sendo alta, visto pelos 2 últimos anos. Gostaram mesmo? Então agora você vai gostar mais porque eu vou apresentar para vocês como funcionarão os cursos do Rico Domingues. Então, nosso primeiro curso, curso técnico judiciário, nível médio. Esse curso vai ter início dia 12 de julho agora. São 174 horas aulas. Média 5,5 aulas por semana, dando no total 174 horas aula. 5,5 horas aulas por semana. Turmas, manhã, tarde e noite. As aulas serão focadas exatamente na banca, no FGV. O nosso material ele é todo produzido para ser FGV e os professores vão falar essa língua, FGV. Isso é muito bom. Nós temos também laboratório de redação, você encontra laboratório aqui no Rico Domingues, onde você faz a redação, depois conversa com a professora. Isso vai ser ótimo para você já treinar a tua prova discursiva também. Nós temos monitoria de raciocínio lógico, monitorias de raciocínio lógico a semana inteira. Então, cuidado que são 3, 4 dias em vários horários. Nós temos EAD para rever tudo em casa. Isso mesmo, você que contratar presencialmente o curso, ganha o EAD. E ainda você pode rever em casa essas aulas. E nós temos aulão na revisão à véspera da prova, ok? Metodologia do curso técnico TRT. Como é que vai funcionar então o nosso curso técnico? Bom, nós temos 2 metodologias. A primeira é um avançado de resoluções de questões FGV para algumas matérias. Então, é o tipo de metodologia que nós já usamos em outros cursos e funciona. É onde o professor vai pegar as questões e vai trabalhar em cima delas para trazer a matéria. Ou seja, é um avançado de questões. Olha, as matérias vão trabalhar de forma avançada. Língua portuguesa, administração geral, direito constitucional e também direito administrativo. Já o outro bloco de matérias também vai trabalhar com questões da FGV, só que antes serão discutidas as matérias para depois trazer as questões. E esse bloco agora vai ser a parte do direito do trabalho, processo do trabalho, administração pública e a minha área, que eu particularmente adoro, raciocínio lógico. Viram isso? Então lembre-se, aqui no Rico Domingues nós trabalhamos dessa forma que vai otimizar o teu estudo, ok? Nosso segundo curso, nós temos o curso de analista área administrativa, onde quem tem superior em qualquer área de formação pode fazer, ok? Esse curso, vamos dar uma olhada? Início, também dia 12 de julho. Hora-aula são 194, reparem na quantidade média de aulas por semana. 6,5 aulas por semana. Professor, a semana só tem 7 dias. Aqui você vai ter 6,5 em média aulas por semana. Turmas, manhã, tarde e noite também. As aulas, lembre-se, continuam sendo focadas na banca FGV. Você também tem monitoria de raciocínio lógico, ganha o EAD, quem se matricula presencialmente continua ganhando o EAD para rever tudo em casa
e aulão à véspera da prova. Além disso, nós temos outra metodologia. Dá uma olhada na metodologia agora para analista área administrativa. Nós também temos avançado de resolução e temos revisões teóricas e depois as questões. Quais são as disciplinas que vão trabalhar de forma avançada? Lembrando, o avançado, ele sempre vai trazer as questões e discutir a matéria em cima das questões. Bom, será língua portuguesa, serão as matérias, né? Língua portuguesa, administração geral, direito constitucional e administrativo. Já os demais blocos serão revisões teóricas, direito do trabalho, administração pública, raciocínio lógico e administração financeira e orçamentária. Viram isso? Vamos mostrar então nosso terceiro curso aqui no Rico Domingues com cursos. Terceiro curso, analista judiciário, área judiciária. Essa aqui é só para quem é superior em direito. Como é que vai funcionar? O início do curso vai ser na semana do dia 12 de julho, ok? São 134 horas aula, ou seja, em média, 4 aulas por semana. Aqui as aulas também focadas na banca FGV, monitoria de raciocínio lógico, você também ganha o EAD, ok? Quem se matricula presencialmente também recebe o EAD para revisar toda a questão em prova, em aula, e também terá revisão, aulão, à véspera da prova, ok? Gente, agora a metodologia do curso analista judiciário, área judiciária. Bom, vamos trabalhar com disciplinas gerais, onde nós temos avançado em língua portuguesa e raciocínio lógico vai ser aquela revisão teórica mais exercícios, ok? Além disso, você vai ter nas disciplinas específicas um pacotão de aulões, isso mesmo, em média 2 aulões por disciplina, ok? Além disso, você vai ter também monitorias, continua tendo as monitorias de raciocínio lógico, EAD, você recebe o EAD também, aulão à véspera da prova também, material didático completo e com mais, olha só, hein, com mais de 1000 questões. Gente, vocês vão receber um material com mais de 1000 questões elaboradas pelos nossos professores aqui do Rico Domingues, ok? Gente, agora, eu trouxe para vocês aqui a nossa tradição em aprovação. Isso mesmo, o Rico Domingues Concurso aprova muito. E aqui estão alguns dos nossos exemplos. Na última prova, na lista administrativa, por exemplo, a Tameile Veríssimo, que foi a nossa primeira colocada, o primeiro colocado geral, né? E tiveram muitas. Aqui olha a quantidade de pessoas que estudaram o Rico Domingues que foram nomeados. Agora, o Rico Domingues tem uma tradição? Tem. E aprova muito? Aprova. Por quê? É uma filosofia que você só encontra aqui. Tem professores que só trabalham no Rico Domingues Concursos. Por quê? Essa filosofia de trabalhar de maneira focada, acreditando no aluno, suando até a última gota em toda a santa aula. Então, venha fazer Rico Domingues, você não vai se arrepender, você vai gostar e vai gostar muito. Bom, faça sua preparação com quem tem tradição, ou seja, Rico Domingues. Para conhecer um pouquinho mais da gente, acompanhe a gente no nosso site ou também nas nossas redes sociais. Estão aqui nossas redes sociais. Lembrando, no YouTube, você encontra o Rico Domingues Concursos, você consegue ver todos os nossos professores, todas as nossas dicas, vale a pena. Fica então agora, vou deixar vocês com as dicas do nosso excelentíssimo professor Kleber Paganelli em Direito do Trabalho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. A primeira questão que eu trouxe aqui é uma questão sobre FGTS. E geralmente esse é um assunto que consta do conteúdo programático dos editais. Veja só, um aprendiz de marcenaria, ele procura um advogado para se inteirar sobre o FGTS que vem sendo depositado mensalmente pelo empregador na sua conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal, na razão de 2% do salário, e cujo valor é descontado juntamente com o INSS. Então vejam, é um aprendiz que tem recolhido lá 2% de FGTS sobre o seu salário e esse valor é descontado lá da sua folha de pagamento junto com o INSS. Pergunta, com relação ao desconto do FGTS, a afirmativa correta. Vejam, FGTS, primeiro ponto que a gente tem que observar, não é desconto. FGTS é um direito do trabalhador, é um recolhimento a mais que o empregador faz. E esse recolhimento a mais, em regra, é de 8% sobre o salário do trabalhador. E que não pode ser descontado. Pelo contrário, é algo que é recolhido em favor do trabalhador. Muito bem. A alternativa A diz o seguinte, o FGTS deveria ser depositado na ordem de 8% e não poderia ser descontado.
Bom, com a simples informação que eu acabei de mencionar, você poderia dizer, bom, deve ser essa alternativa. Só que aqui tem uma pegadinha boa. Se em regra o FGTS, a alíquota é de 8%, tem uma exceção importantíssima, em que a alíquota não será de 8%, e sim de 2%. Isso se aplica a quem? Aos aprendizes. E é exatamente o caso da questão. Como ela é um aprendiz, a alíquota de rendimento não é de 8%. A empresa vai depositar não 8%, e sim 2%. Recolhe em favor do empregado e, obviamente, não pode descontar. Letra A não é. Letra B, a empresa, por se tratar de aprendiz, somente poderia descontar metade do FGTS. Não tem nada a ver, não pode descontar nada. C, a empresa está equivocada em relação ao desconto. Exato, pois o FGTS é uma obrigação do empregador. Exatamente isso. E nesse caso, por se tratar de aprendiz, inclusive a alíquota sim seria de 2%, como está no enunciado. Então, cuidado. É que muitas vezes a gente acha que é tudo sigla, né? INSS, FGTS. O INSS, sim, a contribuição previdenciária é retida, descontada e repassada para a Previdência. Agora, o FGTS não. É recolhido em favor do trabalhador. É, como dizem por aí, né, um plus a mais que a empresa recolhe e deposita lá junto à conta dele perante a Caixa Econômica. Beleza? Questão número 1, resolvida. Questão número 2, também uma questão da OAB, e ela diz o seguinte: Pedro é empregado da sociedade empresária. FGV sempre faz assim, sociedade empresária, para dizer respeito ao empregador. Pedro é empregado da sociedade empresária X, e em determinado mês ele recebeu diárias na ordem de 70% do seu salário, sem ter prestado qualquer conta ao empregador. De acordo com a CLT e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Atenção, toda vez que o examinador coloca segundo o entendimento do TST, ele vai cobrar algum aspecto que está relacionado a alguma súmula ou alguma orientação jurisprudencial do TST. Então, você que está estudando, já fique atento. Você precisa obrigatoriamente estudar as súmulas do TST e também as OJs. Há no site do próprio TST um caderno de súmulas e OJs. É um arquivo em PDF bastante extenso, que você que se cadastrou no nosso site, você vai receber por e-mail esse caderno de súmulas e OJs. Então, leia, porque sempre vai aparecer questões de súmulas e OJs em prova. E isso aqui é um exemplo disso. Essa questão fala que o trabalhador recebeu 70% de diárias, sem precisar prestar contas. Segundo a CLT e entendimento do TST, assinale a correta. A diária na hipótese retratada terá natureza salarial na totalidade. A grande questão é essa, será que as diárias têm natureza salarial? E a resposta é, depende. As diárias terão natureza salarial se elas forem em percentual superior a 50% do salário do trabalhador. Neste caso aqui, veja, ela diz que ele recebeu diárias na ordem de 70% do seu salário. Neste caso, elas terão natureza salarial, sim. E aí, há entendimento simulado do TST que essas diárias corresponderão ao salário pela sua totalidade, pela sua integralidade. Porque às vezes poderia pensar que seria só a diferença, né, dos 50% para os 70%, mas não, é pela sua integralidade. Por isso a alternativa realmente é a letra A ser marcada aqui na questão 2, beleza? Diárias é um assunto que sempre aparece porque tem a ver com salário e remuneração. Sempre aparece em provas. Muito bem, mais uma questão aqui. Ela diz o seguinte: Luiz é empregado da sociedade empresária Braço Forte Limitada. Sua jornada é de 8 horas, desfrutando de 1 hora de intervalo. Bom, empregado que faz 8 horas e 1 hora de intervalo, a princípio está tudo certo. Em determinada semana, por necessidade do empregador, o Luiz trabalhou a jornada de 8 horas, mas sem desfrutar do intervalo. Em outra semana, ele trabalhou 7 horas contínuas, também sem intervalo. Bom, aqui ela mistura o assunto jornada de trabalho, a questão jornada de trabalho, intervalo intra-jornada e horas extras. Neste caso, ele diz, com base no caso apresentado, assinale a correta. Letra A. Em ambos os casos, o Luiz tem direito a hora extra. Quais são ambos os casos? Ele está dizendo, o primeiro caso que ele trabalhou 8 horas sem nenhum intervalo, tem direito a hora extra? Tem,
porque ele tinha direito a fazer 1 hora de intervalo. Todo aquele que trabalha além de 6 horas tem direito a no mínimo 1 hora de intervalo. E uma vez não concedida, ela vai ter natureza aqui salarial inclusive, com acréscimo de no mínimo 50% sobre aquela hora normal. Então, na primeira hipótese, é hora extra porque ele não fez o intervalo. E na segunda hipótese, que ele trabalhou não 8, mas sim 7 horas. Será que também ele tem direito a hora extra? E a resposta é sim, porque todo aquele que trabalha mais de 6 horas sem intervalo entre a jornada tem direito a 1 hora extra, sim, porque ele não fez o intervalo respectivo. E nesse caso, portanto, a resposta correta realmente é a letra A. Em ambos os casos, ele terá direito à hora extra. Beleza? Hora extra também é sempre um assunto bastante cobrado em provas. Você está percebendo que a FGV, é claro, nós estamos usando questões aqui de OAB. A gente vai ter que aguardar também para perceber como vai ser a pegada da FGV na prova do TRT. Mas perceba que geralmente aqui são questões envolvendo situações hipotéticas, historinhas, né? Então você tem que aplicar o seu conhecimento, conhecimento que você vai ter estudando aqui com a gente, da teoria, da legislação e dos entendimentos do TST, de súmulas e OJs. Tendo esse conhecimento, é só você raciocinar e aplicar em questões. Vamos para a questão número 4. Maria trabalha para a Sociedade Empresária Beta e recentemente foi aposentada por invalidez. Aposentada por invalidez. Diante desse fato, a empresa cancelou o plano de saúde de Maria. Em relação à hipótese retratada e de acordo com a lei e o entendimento sumulado do TST, assinale a alternativa correta. Não tem como correr, você tem que ler súmulas e OJs do TST, aliás, tá? Nesse caso, uma empregada que se aposentou por invalidez, tinha plano de saúde, o que acontece? Na hora que às vezes o empregado mais precisa, a empresa cancela. A questão, ela poderia ter cancelado? Letra A. A sociedade empresária agiu corretamente, pois a aposentadoria por invalidez rompeu o contrato. Resposta falsa, porque a CLT diz no artigo 475 que a aposentadoria por invalidez suspende o contrato de trabalho. Então não rompe. Letra B. A sociedade empresária poderia, diante da situação retratada, e a seu exclusivo critério, manter ou não o plano de saúde. Não fica a critério da empresa, não. A empresa vai ter que manter o plano de saúde. Isso é por força de uma súmula do TST. Tá? Então a letra B está errada. Letra C. A sociedade empresária terá a obrigação de manter o plano por 12 meses quando terminaria a estabilidade da obreira. Não. Aqui ele está falando de aposentadoria por invalidez, ele já misturou a estabilidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, errada a letra C. Letra D. A sociedade empresária se equivocou, porque o contrato está suspenso, devendo ser mantido o plano de saúde. Perfeito. É isso aqui mesmo, tá? CLT, suspensão do contrato, entendimento simulado do TST, que no caso da invalidez, a empresa tem que manter o plano de saúde. Então é a letra D de dado que deveria ser marcada. Beleza? Tranquilo. Aqui nós estamos dentro do assunto interrupção e suspensão dos efeitos do contrato de trabalho, que também é um assunto que cai bastante em provas, ok? Vamos para a questão número 5. A questão 5 diz assim: Jefferson, empregado, adivinha, da sociedade empresária, editora século XIX, resolve adotar sozinho uma criança de 5 anos de idade. Diante da hipótese, de acordo com a legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Uma situação simples, né? Um empregado resolveu adotar uma criança. Qual a idade da criança? 5 anos. Muito bem. Letra A. Nesse caso, Jefferson não terá direito à licença maternidade por falta de dispositivo legal. Está errado. Atualmente já há dispositivo legal, inclusive na CLT, tratando da matéria. Então, a letra A está errada. Letra B. Jefferson receberá salário maternidade, mas não terá direito à licença maternidade, porque a regra aplica-se apenas às mulheres. Está falso. Atualmente, em caso de adoção, o direito trabalhista é a licença, o empregado se afastar do trabalho, que vai ter como consequência a percepção de um benefício previdenciário, que é o salário maternidade, e em caso de adoção, também se aplica a homens que adotarem. Por isso que está errada a alternativa B. Letra C.
Jefferson terá direito à licença maternidade? Sim, pois esse direito aplica-se à pessoa que adotar, ok? Independentemente do gênero. Perfeito, é exatamente a letra C que deve ser marcada. E aí você poderia questionar, bom, e o fato de ter colocado a idade lá, muda alguma coisa? Não muda, tá? Já houve tempo em que a legislação ela previa que, a depender da idade da criança, a licença duraria por X ou Y período. Né? Era de 120, passava para 60 e depois para 30. Hoje em dia não existe mais isso. Adotou criança, não importa a idade, 120 dias. Essa é a regra, beleza? Aqui ele nem cobrou a questão de tempo, né? Ele só disse que tem direito e é verdade independente do gênero. Beleza? Mais uma questão. Vamos lá. Questão número 6. Rodrigo foi admitido pela empresa Dona Confecções a título de experiência por 45 dias. Contrato de experiência, 45 dias. No 35º dia após a admissão, Rodrigo foi vítima de um acidente do trabalho de média proporção, o que obrigou ao afastamento por 18 dias. Vejam, um empregado que está no contrato de experiência sofre acidente de trabalho, nesse caso ele ficou 18 dias. Essa quantidade de dias é importante, tá? Vejam, de acordo com o entendimento do TST, podem esperar, isso está previsto em súmula do TST. Vejam, o empregado, para fazer jus à estabilidade no emprego, decorrente de acidente de trabalho, ele tem que se afastar por um período superior a 15 dias. Nesse caso, foi superior a 15 dias? Foi superior a 15 dias. A questão é, tem estabilidade mesmo se for contrato de experiência? Esse que é o ponto, porque ele está aqui em contrato de experiência, certo? Veja o que diz a letra A. De acordo com o TST, Rodrigo não poderá ser dispensado, pois em razão do acidente de trabalho, ele possui garantia no emprego, popularmente conhecida como estabilidade provisória, mesmo no caso de contrato a termo. Contrato a termo é um contrato com tempo determinado, como é o caso do contrato de experiência. E aí, será que ele tem direito de estabilidade mesmo em contrato a termo? Tem direito assim, isso está em súmula do TST. Isso vale não só para contratos de experiência, ou melhor, de quem sofre acidente de trabalho em contrato de experiência, como isso também vale no caso de empregadas que ficam grávidas. Também tem estabilidade, mesmo em contrato de experiência, matéria acumulada no TST. Beleza? Então, era realmente essa letra A ser marcada. Ele tem estabilidade porque ele preencheu os pressupostos. Acidente de trabalho, período superior a 15 dias de afastamento e, mesmo se for contrato de experiência, tem direito à estabilidade. Beleza? Era a letra A que ia ser marcada. Próxima questão. Verônica foi contratada a título de experiência por 30 dias. De novo, uma questão sobre o contrato de experiência, porque é um assunto bastante cobrado, contrato de trabalho. 30 dias o contrato. Após 22 dias do contrato, o empregador resolveu romper antecipadamente o contrato, que não possuía cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Sobre o caso, de acordo com a lei de regência, assinale a opção correta. Então vejam, era um contrato de 30 dias de trabalho, ele trabalhou quantos? 22, e a empresa quis mandar ele embora. Pergunta, a empresa pode? Claro que pode. Ela tem que aguardar o término dos 30 dias, o contrato de experiência? Não necessariamente. Ela pode romper antecipadamente? Pode. Assim como o trabalhador também poderia. A grande questão é, e quais são os direitos a que ele faz jus nesta hipótese? E a resposta é, depende. Esse contrato de experiência, prazo determinado, ele tinha uma cláusula que permitia o rompimento antecipado? A essa cláusula a gente chama de cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. É uma cláusula que assegura a rescisão antecipada, inclusive. Tinha essa cláusula? Resposta, não. Porque aqui diz claramente, o contrato não possuía a cláusula. Se há um rompimento antecipado por parte da empresa de um contrato de experiência sem a cláusula do direito recíproco de rescisão, o empregado terá direito a quê? Letra A. O contrato é irregular, pois o contrato de experiência deve ser feito por 90 dias. Falso.
é que o contrato foi feito por 30, não é? 90 dias é o prazo máximo de um contrato de experiência, máximo. Se a empresa quiser fazer por 30, nenhum problema, está dentro da limitação, errado a letra A. Letra B, Verônica terá direito à remuneração e por metade a que teria direito até o término do contrato, até o termo do contrato, até terminar o contrato. E a resposta está correta. É exatamente a letra B. Isso está lá no artigo 479 da CLT. Vejam, se há um rompimento antecipado de um contrato a termo, como é o caso do contrato de experiência, sem a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, a empresa vai ter que indenizar o empregado em metade daquilo que ele teria até o final do contrato. Vejam, o contrato era de 30 dias. Quantos dias ele trabalhou? 22. Ela, né, a Verônica. 22. Quantos dias faltavam? Faltavam 8 dias até dar os 30. Metade, 4. Essa indenização a que Verônica terá direito pelo fato da empresa ter dispensado antecipadamente em um contrato que não tinha a cláusula assecuratória. Beleza? E se tiver a cláusula? Se tiver a cláusula, a regra é outra. A empresa vai ter que pagar os direitos como se fosse um contrato por tempo indeterminado. O que significa dizer que a empresa vai ter que pagar, inclusive, aviso prévio. É uma exceção em que haverá aviso prévio em um contrato por tempo determinado, como é o caso do contrato de experiência. Mas aí é outra lógica se tivesse a cláusula. Aqui não tinha, então a indenização é pela metade dos dias que faltavam até terminar o contrato. Beleza? Próxima questão. Gleidson trabalha numa indústria química de solventes e, em razão de agente agressor existente em seu local de trabalho, recebe mensalmente adicional de insalubridade. Beleza, a questão aqui é adicional de insalubridade. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica, respectivamente, os percentuais devidos para os casos de adicional de insalubridade em grau mínimo, médio e máximo. Vejam, a insalubridade, ela pressupõe o contato do trabalhador a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde. Ela tem previsão na CLT, está regulado, ela, a insalubridade, na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Muito bem, os graus são 3 da insalubridade, mínimo, médio e máximo. A questão, ela quer saber quais são os percentuais. E essa é uma questão relativamente simples. Aliás, percebam, essa é uma questão que eu coloquei aqui que não é da OAB, para você perceber mais ou menos como é cobrado. Né? Como eu disse antes, será que a FGV vai vir nessa prova na mesma pegada do que ela faz com as questões da OAB? É uma interrogação, a gente não sabe. Você percebeu que nas questões da OAB elas são bem práticas, envolvendo situações bem práticas? Se bem que essa aqui veio mais ou menos na mesma linha, né? Só que ela foi um pouco mais simplificada. Quais são os adicionais? Os adicionais são mínimo 10, médio 20 e máximo de insalubridade 40%. Logo, a alternativa aqui é a letra A. E tudo isso a ser calculado sobre o salário mínimo. Essa é a regra. Beleza? Passamos mais uma, insalubridade. Próxima questão. A próxima questão, ela diz o seguinte: a CLT, em seu artigo 3º, elenca os requisitos necessários para que alguém possa ser caracterizado como empregado. Essa aqui, pessoal, é uma questão que sempre aparece em provas, tá? Muita atenção. Requisitos para ser empregado. Quais são eles? Bom, assinale a opção que indica o requisito que é irrelevante para que alguém possa ser qualificado legalmente como empregado. Ou seja, você tem que saber quais são os requisitos da relação de emprego para que alguém seja empregado e, por consequência, o que não estiver ali dentro desses requisitos está descartado. É a alternativa que a gente deve marcar. Primeiro, receber salário é requisito? É. A onerosidade é um dos requisitos para ser empregado. Então, eu não marco a letra A, ele quer saber o requisito que é irrelevante. Letra B, exclusividade. Exclusividade é um requisito da relação de emprego? Não é requisito. Muito cuidado. A exclusividade não é requisito, de modo que eu posso ser empregado na empresa A em um período e na empresa B em outro período, desde, obviamente, que os horários sejam compatíveis. Isso acontece muito na área de professor, né? Professor dá aula na faculdade A e na faculdade B, empregado nas duas empresas. Vejam, está havendo a exclusividade
exclusividade? Não. Aí você pode questionar o seguinte, mas vem cá, eu conheço empresas em que elas exigem do trabalhador a exclusividade. Veja só, a empresa, quando ela contrata um empregado, ela realiza um contrato e esse contrato é sinalagmático, ele origina obrigações recíprocas, ele gera obrigações recíprocas para ambos os lados, de acordo com o que elas pactuaram. Pode a empresa exigir do trabalhador a exclusividade? Claro que sim. Se ele aceitar, ele vai começar a trabalhar na empresa observando a cláusula de exclusividade. A pergunta é, isso é requisito da relação de emprego? Não é. Então, essa deveria ser marcada. Todas as outras são requisitos, ó. Ser pessoa física, exercer o trabalho com pessoalidade, ele não pode fazer substituir por ninguém, tem que ser ele próprio, e subordinação jurídica também é um requisito da relação de emprego. Ele não mencionou aqui, são 5 na verdade. O outro requisito que falta é o quê? A não eventualidade. Tem que ser um trabalho habitual, beleza? Mais uma questão que foi para conta, bastante cobrada em prova também. E por fim, para não cansar muito você aí do outro lado, é a questão número 10. Diz assim, no direito do trabalho, o período de sustação das cláusulas do contrato de trabalho, sem que haja pagamento total ou parcial dos salários, é chamado de... Ele usou a expressão aqui sustação, né? Sustação seria paralisação. Vejam, para o direito do trabalho, quando há paralisação, ou seja, algumas cláusulas do contrato, elas não surtem efeitos, sem que haja pagamento total ou parcial dos salários. Como é que isso é chamado no direito do trabalho? Por exemplo, aposentadoria por invalidez, que nós vimos numa questão anterior. Na aposentadoria por invalidez, haverá sustação dos efeitos do contrato. O empregado não vai trabalhar e também não vai receber salário. Aí ele quer saber como se denomina essa situação. E a resposta é simples. Provavelmente você já sabe. É suspensão dos efeitos do contrato. Se ele não trabalha, não recebe salário, suspensão dos efeitos do contrato. Beleza? Eu penso que com essas rápidas 10 questões que nós vimos aqui, deu para você perceber mais ou menos como a FGV cobra questões em provas de concursos. E aí fica o meu convite. Entre em contato aqui com o curso, que você vai ter informações e, obviamente, nós vamos trabalhar o curso específico voltado para o TRT. É um concurso bastante concorrido, então você precisa ficar bastante atento. Mas é simples, é só estudar. E aí, para passar, é só vir aqui para o Rico Domingues. Beleza? Um abraço a todos e a gente se encontra nas aulas aqui do curso. Até mais!